Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Hoje nós vamos ver mais um vídeo mostrando o contraste, entre a fé bíblica e assentimento mental. Então nós vamos ver, observando dois exemplos, o exemplo da fé de Tomé e o exemplo da fé de Abraão. A fé de Tomé que se baseava nos cinco sentidos, e a fé de Abraão que se baseava na palavra de Deus. Então vamos estudar um pouco, amém? João capítulo 20, versículos de 24 a 29, uma leitura extensa, espero que você possa acompanhar aí. Diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê aqui as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Pelo que lhe respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me vistes, creste? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Através dessa passagem citada acima, nós podemos compreender que Tomé baseava a sua fé nos cinco sentidos. Ele tinha que pegar, ele tinha que colocar o dedo, ele precisava ver. Esta, por sua vez, é uma fé humana, pois vê para crer. Porém, a fé de Deus, ela crê para ver. Eu vejo alguns teólogos preocupados, com relação ao assunto da fé, e eles têm exatamente essa mesma perspectiva de Tomé. Eles dizem assim: bem, está acontecendo milagre, vamos lá ver. Se eu não ver, eu não creio. Então, Jesus já repreendeu esse tipo de fé. Amém? Jesus não, vamos dizer assim, louvou a Tomé. Ele diz assim: olha, porque viste, creste, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. Então, Jesus disse assim: não seja incrédulo. Quando nós precisamos dos sentidos para crer em algo feito da parte de Deus, Jesus nos chama de incrédulos. O que é incrédulo? Incrédulo é aquele que não crê. O crente é aquele que crê. Então é muito importante nós atentarmos para isso. Porém, ver para crer não é o melhor de Deus, nem é o que ele espera de nós. Mas também, em alguns cantos, as pessoas foram necessárias, ver para crer. Pois Jesus reconheceu que algumas pessoas precisavam ver para crer no Evangelho. Nós podemos ver isso em João 4, 48, quando diz assim: Então Jesus lhes disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ele estava falando com relação aos incrédulos. Amém? Então, os incrédulos, eles precisam ver para crer. O crente não. O crente, ele crê para ver. Em João, capítulo 2, versículo 23, diz: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que eles faziam, creram no seu nome. Então, aquelas pessoas que viam os sinais que Jesus fazia, eles começaram a crer depois que viram. Em João capítulo 2, versículo 11, diz: Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Porque houve uma necessidade de vinho, e Maria coloca para Jesus fazer um milagre e manda que as pessoas ali façam tudo que Jesus disser. Jesus manda encher as talhas de água e depois que ora, ele manda que eles levem ao mestre de cerimônia para que ele prove. E quando o mestre de cerimônia prova, ele vê que aquele vinho, ou a água transformada em vinho pelo poder de Jesus, era melhor do que o vinho que estava sendo servido no início. Ele diz assim: olha, muitos na festa de casamento, eles servem o vinho bom primeiro. Depois que os convidados estão assim embriagados, eles servem o mais fraco. Esse aqui foi o contrário. Então, a água que foi transformada em vinho era um vinho realmente de altíssima qualidade. Agora, é importante ressaltar que em nenhum desses momentos se tratavam de pessoas nascidas de novo ou dos discípulos de Jesus. Vemos com isto
porque os sinais são úteis para estimular a fé daqueles que ainda não caminham com o Senhor. Mas ele espera que aqueles que já o conhecem invertam a ordem e creia para que os sinais se manifestem. Porque a fé humana sempre vai questionar, amém? É algo que nós vemos isso na Bíblia. Lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 1, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Então Moisés era um profeta enviado por Deus, e ele dizia assim: se eles não verem, eles não vão crer, e eles não vão acreditar, e ainda vão dizer, o Senhor não te apareceu, você é um mentiroso. Então, nós vemos, né, esse equilíbrio aqui. Porém, para os crentes, nós precisamos aprender com a fé que Abraão teve, a fé baseada na palavra de Deus. A fé de Abraão, ela não estava fundamentada nos sentidos, mas ela estava fundamentada naquilo que Deus disse, independentemente das circunstâncias. Nós vemos isso quando Paulo vai trazer a revelação de como Abraão ele herdou a promessa, né? Mesmo já sendo velho, mesmo após o amortecimento do ventre da sua mulher Sara, ele conseguiu gerar um filho da fé. Em Romanos 4,19 diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele conseguiu a promessa porque ele não levava em consideração essas dificuldades, essas circunstâncias, mas ele glorificava a Deus. Amém? Como? Chamando as coisas que não são como se já fosse, né? No versículo 17 de Romanos 4 diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já fosse. Então, Deus, ele nos exemplificou como é que a fé funciona, chamando à existência aquilo que não existe. Às vezes nós falamos muito sobre o problema, mas não falamos ao problema. Às vezes nós falamos muito sobre as necessidades, mas não chamamos o suprimento. Então é importante nós entendermos que nós precisamos crescer em fé, amém? E crescer em fé é crer na fidelidade daquele que fez a promessa, amém? Na fidelidade de Deus. Romanos 4, dos versículos 20 ao 21, diz assim, que Abraão, ele não se deixou duvidar, sendo levado pela incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Então, ele não se deixou levar pela incredulidade, mas ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, dizendo, Deus é fiel, se Deus me prometeu, vai acontecer. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas o Deus que prometeu, ele é fiel, o Deus que prometeu, ele é poderoso. Eu chamo a existência. Foi isso que fez com que a fé de Abraão fosse diferente da fé de Tomé. Tomé disse, se eu não colocar o meu dedo, se eu não ver, jamais crerei. Jesus disse, não seja incrédulo, mas crente. Abraão, não, ele não levou em conta, né, o amortecimento do corpo de Sara, a sua idade avançada. Ele não duvidou pela incredulidade da promessa de Deus, mas ele se fortaleceu na fé. Aleluia! É isso que eu e você precisamos, nos fortalecer na fé. Como é que se faz isso? Dando glória a Deus, chamando à existência as coisas que não são como se já fosse. Amém? Sem duvidar. Amém? Porque vão vir os momentos difíceis. O tempo vai provar a nossa fé, se nós verdadeiramente estamos em fé ou não. Então é muito importante que nós venhamos a aprender com Abraão como fazer, vamos dizer assim, na demora do tempo entre o que foi prometido e a manifestação do que foi prometido. O que fazer? Está dizendo aqui, não se deixe levar pela incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleça, dando glória a Deus, e esteja plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. No verso 20 diz que ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé
se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé bíblica sempre vai dar crédito à palavra de Deus. Sempre estará baseada na palavra de Deus. Ela não tem nada a ver com os sentimentos ou as condições humanas e só se firma na própria palavra, assim como está escrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Então disse Maria, né, quando o anjo diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ela diz: aqui está a serva do Senhor, se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Mas, amados, o Espírito já tinha vivificado o Verbo no ventre de Maria. Louvado seja Deus. E no tempo certo, Jesus nasceu, encarnou. Aleluia. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito de Deus. Nós precisamos crer. Amém? Principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos crer que é aquele que fez a promessa. Ele é poderoso para cumprir a sua promessa nas nossas vidas. E precisamos permanecer firmes, dando glória a Deus. Amém? Quer que você está calado aí? Dê um glória a Deus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus.